Olá, gente! Hoje nós estamos aqui trocando um assunto especialíssimo, que é a música. E essa música ela vem trazendo uma conotação especial. Primeiro porque é um especial do nosso Filosofia Papo Cabeça com Café, falando sobre o feminino, falando sobre a cultura feminina e a música. Será que nunca entramos? Será que nunca tivemos expressão musical dentro do dia a dia, lá atrás, num século muito passado? Ou será que fomos cortados, né? Então a gente vai conversar com uma especialista nesse assunto. Nosso programa vai ser, na realidade, serão 3 programas que nós vamos dar foco a 3 mulheres que para essa pessoa foi importante, e para mim também é importante, como uma pesquisadora estudiosa desse assunto. Eu acho que ela escolheu 3 compositoras incríveis para poder trocar com a gente nesse mês da mulher. Filosofia Papo Cabeça com Café começa agora com essa pessoa especial, que é terapeuta da Casa do Abraço, Maria Madalena, faz parte da nossa equipe e faz parte do nosso programa Filosofia Papo Cabeça com Café, Universo Feminino. Ana Cavalcante, seja bem-vinda mais uma vez para esse sucesso de assunto. Gratidão imensa, Sandra. É com muito carinho, com muito amor, que faço parte dessa equipe maravilhosa, dirigida por você, essas mulheres lindas que trazem sempre consciência, que trazem sempre novidade, né, no Filosofia Papo Cabeça com Café. Como esse programa é importante, como é importante nós darmos voz à mulher. Sim, nós fomos caladas por muitos séculos. Sim. Tudo foi feito para que nós nos calássemos. E nós somos pessoas extremamente criativas, mas essa ideia muito, muito séria que existe ainda hoje sobre Deus ter um aspecto masculino, sobre Deus ser pai, Deus ser homem, faz com que algumas culturas tragam a ideia de que a mulher é inferior porque Deus se parece com o homem e não com a mulher. Então, isso ainda existe no mundo atual. Conscientizar isso hoje é muito importante. Nós nunca tivemos, em mais de 2000 anos de cultura, nós nunca tivemos essa abertura que estamos tendo hoje. A mulher hoje fala, ainda existem mulheres que perdem a vida por falar em certos países, hein? Então, nós vivermos no Brasil, nós temos uma característica muito especial, nós, mulheres brasileiras, mais do que as europeias, mais do que as orientais. É muito incrível o nosso país, é um país riquíssimo. Vamos falar isso no próximo programa com Chiquinha Gonzaga. Mas hoje eu trago uma mulher, Sandra, muito especial. Ô, Ana, antes de você falar dessa compositora maravilhosa, eu acho que você tocou num assunto muito incrível. Esse assunto da religiosidade que nos prendeu, que nos bloqueou a ter uma consciência que Deus não é masculino. Exato. Deus Pai e Mãe, ele é andrógeno, né? Ele é uma energia única. Exato. E eu acho que isso daí realmente foi calando, gente, porque a religião sempre teve muita força na Exato. Sociedade, teve muita força para a humanidade. Então, nós fomos caladas desde ali. E até na época do matriarcado, a gente conseguiu ter uma voz, né? A gente conseguia ter esse trabalho, a gente conseguia ter uma sociedade matrifocal, onde realmente a mulher tinha voz por conta de respeito, por conta do respeito, inclusive, à idosa, à anciã, né? Então, aquela comunidade, ela era próspera, ela era cheia de paz e de harmonia, exatamente pelo contexto espiritual. Exatamente. E é muito interessante você falar sobre isso, Sandra, porque essa experiência da humanidade, primeiro com essa força feminina, depois, atualmente, com essa força masculina que estamos sentindo, que está no final, Sim. Essa terceira etapa que está entrando, que é a junção dessas duas forças, é muito importante a gente acordar para essa realidade, a gente compreender que houve a necessidade do matriarcado, depois houve a necessidade do patriarcado, e agora nós estamos chegando à nova era, a era da junção desse
patriarcado, desse matriarcado, e compreendermos que nós somos um, compreendermos que acordar o feminino sagrado dentro de cada uma de nós é também acordar o masculino sagrado, é Sim. fazer as pazes com esse masculino, é Na abrir... realidade, Ana, Oi. o masculino ele já está ativo, né? Porque o tempo inteiro Mas ele eles está tomaram ativo. conta. E energeticamente, eu acho que a mulher, inclusive, ela ativou esse feminino, esse masculino, por conta do comportamento dela, né? Exatamente. Ela começou a usar a Exato. ação, correr na frente, competição. Exato. Ela copiou o homem, ela não quer caminhar junto, né? Eu acho que aí que Exato. está essa energia que está meio que difícil Confuso. de lidar entre os dois. É verdade. Mas como todo final de ciclo, esse masculino ele está exacerbado, ele está Sim, descontrolado, ele está desequilibrado. E essa nova fase, ela é muito difícil, porque justamente a mulher, por enquanto, ela está tentando imitar esse masculino doente, né? E nós temos que resgatar esse feminino lindo dentro de cada uma de nós. E eu vou trazer justamente hoje falar sobre esse calar da mulher que aconteceu. Claro que a mulher sempre foi muito criativa. Claro que a mulher, desde a pré-história, quando se os estudiosos encontraram nas cavernas mãos imprimidas ali, que pela primeira símbolo de arte do ser humano, a arte atualmente... rupestre, né? Desde que foi Exatamente. montada lá, né? Exatamente. Atualmente se fala que eram mãos femininas, porque eram mãos muito pequenas para serem masculinas. E quem ficava nas cavernas cuidando das crianças, cuidando das coisas, eram as mulheres. E Os a homens... agricultura foi descoberta pelas mulheres, pelas né? Olha como a mulheres, gente já vem assim muito legal. exatamente. Então, nós sempre mostramos para a humanidade inteira essa riqueza, essa igualdade. Não existe masculino mais forte, feminino mais fraco, feminino mais forte, masculino mais fraco. Existe esse acordar, existe essa necessidade de, atualmente, trazermos essa consciência para que a mulher se lembre que ela sempre teve voz. Exatamente. Ela foi calada, mas a voz sempre existiu. Então, nesse mundo da música, nesse mundo das artes, a mulher sempre esteve presente. Isso é lógico, mas, justamente, na época da música, que já existia desde a Grécia Antiga, né, que já tinha a mulher já se manifestava, né, por Safo e por outras mulheres. A igreja começou a calar a mulher justamente nesse período em que foi necessário, talvez, para a sociedade, para a cultura, para a gente fazer essa experiência do patriarcado, ter essa experiência do calar. Isso só nos enriqueceu, isso só nos trouxe a capacidade de continuarmos firmemente, porque a mulher não pega na arma para sair matando alguém, ela aceita, ela diz, tá bom, a gente vai continuar, a gente vai conseguir. E é isso que eu vou trazer de Maria Ana Mozart, a primeira mulher, a primeira que eu vou trazer, tá? Por que eu trouxe Maria Ana? Porque ela é irmã do grande Wolfgang Amadeus Mozart, né? O grande gênio, o grande compositor. Exatamente. Exato. Ela era mais velha do irmão, exato, obrigada, querida. Ela era mais velha do irmão 5 anos. E os dois eram prodígios, eram considerados crianças prodígios e viajavam pela Europa fazendo concertos. Mas quando ela fez 15 anos, ela era considerada adulta. E ele tinha 10 anos, então ele ainda era o garoto prodígio. Sim. Quando ela já era adulta. Então, o pai foi afastando Maria Ana dos concertos. E, nesse sentido, ela pediu ao pai para continuar estudando, para se dirigir mais à composição, porque, assim, ela continuaria na música e ela continuaria trabalhando, se desenvolvendo, progredindo nessa área que ela gostava tanto. O pai decide... Oi. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. O Mozart, ele só tinha a Ana como irmã ou ele tinha outros irmãos também? E se eles todos, como família, como um todo, eles todos estavam ligados à arte ou à música? Eles eram só os dois, né?
E o pai forçava mesmo para eles estudarem. Sim, Mas eles gostavam do que eles faziam. Não era para eles um sacrifício, não era um traumatismo, né? E, nesse sentido, quando ela fez 15 anos, o pai decidiu que ela não podia estudar composição porque ela era mulher. E, como mulher, ela não seguiria a carreira, que era uma carreira feita para homens. Então, o que ela fez? Ela ajudou muito o irmão, que começou a compor muito jovem, mas ela também compunha muito jovem. Então, os dois eram gênios. O que a gente lê muito nas biografias é que ela foi comparada ao irmão, que era muito mais gênio que ela. E não é verdade. Os dois eram gênios em igual valor. sim, Então, o que ela fez? Ela começou a compor ajudando o irmão, que estava sim. começando o estudo da composição. Ela já tinha um pouco mais de conhecimento e ela ajudava o irmão. E, nesse sentido, ela fez muitas composições junto com o irmão, que ele ajudava. Oi, Sandra, diga, por favor. Ela fez muitas composições junto com irmãos e ele ajudava. A gente parou aí. Você vê que você estava contando uma coisa, é que você vai falando, a mente da gente também vai viajando. E aí, sabe o que que me lembrou? Me lembrou o seguinte: você falou, ela ia ajudando o Mozart, ia compondo junto com ele, e ela atrás, porque a sociedade não aceitaria jamais na vida, né? Uma mulher compositora, que louco isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que é dessas questões que saiu assim, aquele ditado popular, atrás de um grande homem existe uma grande mulher? E isso é real, porque É, desde esses tempos você está me trazendo uma redação, até colocando isso, né? Porque é, ela andou para trás, vamos dizer assim, ficou por trás por conta da família, por conta da sociedade, e ajudava o irmão, quer dizer, quem brilhava era ele, né? E ela exato, era um brilho igual, igual como exato. você trouxe. Foi até engraçado você estar falando, eu fiquei, gente, olha o ditado popular aí chegando, né? Me perdoa, Exatamente, Ana, mas é que foi tão legal isso chegando que eu tive que pedir para você a exatamente. voz. Sandra, é tão interessante você lembrar isso. É muito importante a mulher entender que quando ela foi calada, ela não conseguia ficar calada, porque esse espírito maravilhoso, divino, está ali dentro, está vivendo. Então ela se manifesta de qualquer forma. E essa mulher aceitou ficar atrás desse homem, né? E Maria Ana Mozart, ela terminou se casando. Ela terminou tendo filhos, ela criou a própria família, e o irmão continuou viajando e fazendo seus concertos. Então, o irmão, se tornando adulto, ele também não dava coragem para a irmã para Sim, se apresentar. Ele dizia, olha, você é mulher, você tem que ficar no teu lugar. Bom, no final das contas, ela viveu muitos anos, mas muito frustrada. Ela terminou cega, né, num asilo de velhos, né? sim, Então foi um fim muito diferente do irmão, que, bom, o irmão também não teve um final lá muito feliz. Ele era um homem de 36 anos e pegou uma doença, não se explicam muito bem que doença ele pode ter pego, e ele terminou falecendo muito jovem, né? Mas as composições dele foram tão importantes, das óperas, da música que ele trazia era tão moderna, falava tanto da sociedade, criticava, inclusive, na Flauta Mágica de Mozart, ele critica muito. Ele se tornou maçom a um certo momento e a sabedoria era passada para o homem e não para a mulher. Então ele fez o personagem da Rainha da Noite, muito conhecida por todos nós, onde a mulher fala com autoridade, ela fala com raiva, ela decide que a mulher precisa ter o mesmo conhecimento. Talvez tenha sido aí um pequeno parêntese de Mozart mostrando que ele não estava de acordo com essa tendência da sociedade de fazer calar a mulher. ô, Ana, deixa eu te fazer uma Oi. pergunta. A obra de Mozart é maravilhosa, né? Até hoje, Sem realmente, ela dúvida. tem um significado enorme na música. Mas Sim, era uma obra densa,
Mozart era muito dramático, né? E ele foi, cada vez mais ele ia se tornando, né, essa coisa mesmo, né? E eu não sei se porque ele acabou usando, inclusive, a música dele pelo sentido teatral, né, que acabou sendo usado, que você até trouxe a flauta mágica, mas ele foi trazendo esse peso, essa densidade, um discurso de ação, na realidade, um discurso de ação, tá? Você acha que isso só uma coisa que também não está dentro da história, da biografia que você está trazendo, mas dentro de um contexto filosófico, a gente está aqui filosofando aqui juntos, só não estamos tomando café ainda, mas está filosofando. Será que aquela coisa forte que aconteceu com todos eles, quase todos eles tiveram mortes dramáticas, coisas difíceis de lidar, né? Ou ficava surdo, ou ficava cego, aquela doença que era muito na época, né? Será que a música ela vem de uma alma dolorida? Será que a música vem lá da essência da dor, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas que lá na frente vai se posicionar, e ela vem trazendo, cada um tem seu perfil, claro, né? Mas ela vem trazendo a dor em forma de amor. Será que é Sem isso dúvida. que a música não falou e que ela até hoje faz? Exato, Sandra. A música, ela vai tocar a emoção, isso é claro. E o compositor vai sim usar, não só o compositor, como qualquer outra manifestação artística, vai sempre usar essa emoção, esses traumas, essa revolução dentro do jovem ou dentro da pessoa, do mundo que vai querer criticar uma sociedade que precisa ainda evoluir, criticar um governo que não está de acordo com a igualdade dos povos. Isso todo artista vai sempre buscar falar. E Mozart não foge à regra. Ele vai buscar com a sua maneira de ser, porque a música dele também era uma música festiva, às vezes, não é uma música muito para Sim, cima. Era uma música que mostrava também uma alegria de viver, mas ele trazia esses contextos da sociedade onde ele vivia e que são ainda muito atuais, né? Esses contextos do poder, o homem que tem mais poder que o outro, que vai tentar, de qualquer forma, vai tentar, de qualquer maneira, dominar um grupo de pessoas para que ele possa trazer o seu poder à tona. Então, essa música se torna muito atual, como sim. também as histórias que ele traz. A história, por exemplo, Dom Giovanni, onde as mulheres são colocadas em igual patamar que os homens. Os personagens têm o Dom Giovanni como principal personagem, mas os personagens, em geral, são exatamente iguais em cena. Não existe um melhor que o outro, nenhum mais poderoso que o outro. Dom Giovanni carrega o nome da ópera, mas, na verdade, os personagens são muito igualitários e sempre falando, trazendo à tona o que está errado numa sociedade, o pensamento, levando à sociedade, ao público em geral, a ideia de que precisamos lutar por uma igualdade. Isso se deixa muito claro na obra de Mozart, principalmente nas óperas, né? Ana, olha só, você está trazendo uma coisa interessantíssima e uma constatação. Você vê quando o feminino sagrado e o masculino sagrado trabalham juntos, como a coisa dá certo. Você vê, Mozart, ele era um gênio, ele realmente foi considerado, ele era um gênio, realmente, né? E a irmã dele também. Os dois, quando trabalhavam juntos, ela ajudando ele e ele podendo levar aquela história de uma forma mais ampla, expansiva, por conta da própria sociedade, deu certo. Então, se a gente começar num consenso, trazendo isso como exemplo, que a gente está falando de música, mas em quase todas as situações da vida, se a gente conseguir que homem e mulher, ou seja, realmente aquilo que você está trazendo, possam caminhar juntos, entrar numa energia de igualdade, a gente teria talvez uma transição planetária mais tranquila e talvez uma consciência maior, com mais rapidez, com mais consciência e com mais amor. Isso procede? Procede um pouco. Sim. Por quê, Sandra?
nessa comunhão de trabalho em conjunto, isso aconteceu num pequeno período da vida dos dois, porque depois a Maria Ana, ela ficou muito sentida em não poder compor como irmão, em não Sim, mas aí poder... já tem a sociedade, né? Aí a gente já notou que a mulher não podia, aí já é um outro esquema, falando Exatamente, energeticamente, sabe? Porque aí a mulher exatamente. não tinha mesmo voz como você trouxe o tempo inteiro, e você vai contando isso, eu vou ficando, nossa, que pesar, que perda, né? Que Exato. perda para esse crescimento da nossa sociedade, da nossa cultura do feminino, tá? E é óbvio, vai chegar uma hora que ela devia ficar triste, né? Que ela queria pelo menos ter um pedacinho. E, Sandra, Ninguém dava chance para a menina, que coisa horrorosa isso. para a gente conhecer um pouquinho dessa mulher maravilhosa, dessa mulher sem dúvida inteligentíssima, que se sentiu muito frustrada, ela se afastou do irmão, ela se Sim. afastou, ela cortou a ligação, ela não queria mais contato, Que ela, interessante. Chegou um momento que ela se ela se afastou. ressentiu. Ela realmente, ela se afastou completamente. Ela Sim. não conseguia mais ver o irmão continuar estudando, continuar expandindo Sim. esse dom, porque a gente tem que expandir o dom, senão o dom fica limitado. E ela, como ela não tinha acesso aos mesmos professores, a expandir o seu dom, ela se afastou. Ela se afastou e foi cuidar da vida dela, ela saiu de Salzburgo, ela foi para... Ele também saiu, né, porque ele começou a viajar muito, mas os dois realmente se afastaram completamente um do outro, e foi mais perto. Nossa, É, Ana. é. Ela ficou muito frustrada, ela ficou muito triste, Sim. e ela terminou ficando sozinha num asilo de velhos e tal. Mas isso para mostrar como dói na pessoa ter que se calar, como dói na pessoa ter que aceitar uma injustiça, porque é uma injustiça, faz parte de uma ignorância muito grande da sociedade em julgar a mulher inferior ao homem. E olha só, Ana, a gente está falando de música, mas existem outros nichos, existem outras coisas onde essa mulher foi calada desde sempre, né? Então, quando a Exato. gente chega a uma conclusão aqui, que realmente a nossa sociedade é uma sociedade evolutiva, a gente está conseguindo ter voz, o quanto que a gente ainda precisa caminhar, o quanto que a Exato. gente ainda precisa nos posicionarmos como seres não competitivos, né, mas como seres conscientes, que você usou essa palavra hoje aqui no nosso ponto até agora, teve um momento que você falou sobre isso, essa consciência de que a gente não precisa gritar, não precisa Exato. se Calma. impor de uma forma drástica, mas que o nosso próprio comportamento pode nos levar a uma evolução inenarrável. Porque a gente já vem conquistando isso, apesar do calar, tá? Isso é muito Exato. importante da gente falar, que nós estamos aqui no programa do mês da mulher. E a Exato. música é uma coisa que ela é muito agradável aos ouvidos, todos gostam de músicas. Nós não temos o hábito de ouvir música clássica, né? Porque é uma música, é um ritmo diferente para a nossa evolução como ser. Mas a música, ela traz uma sensibilidade especial na época do Mozart. A música, ela traz uma energia especial de Ana Mozart. E com toda a sua pesquisa, com todo o seu trabalho, será que aqui nesse programa a gente vai ter a oportunidade de ouvir Ana Mozart? Você consegue isso para a gente? Vamos lá. Tem um pequeno trecho de Ana Mozart, e vamos ouvi-la, por favor. Ai, que maravilha, que maravilha. Olha como é delicado, olha como é feminino, e olha como o irmão pegou muito dessa música. Nossa.
a leveza do piano, a leveza das notas, né? Isso é muito importante, isso já mostrava, sem que ela tivesse tido os mesmos estudos que o irmão, porque essa composição é uma composição de quando ela ainda era jovem, criança, Sim. adolescente. Então, a gente vê o começo, a essência ali, o que poderia ter dado se ela tivesse tido a oportunidade de continuar estudando. Nossa, muito lindo, né? Muito lindo. E realmente a música, ela é feminina, né? Na verdade, a música, ela é o feminino e o masculino, mas cada um tem o seu nicho de trazer essa consciência, né? Vibratória, inclusive. Mas a música em si, ela é feminina, ela é sensível demais. A música clássica, ela traz essa sensibilidade, ela traz esse acolhimento, né? Ela traz Exato. uma alegria especial, que não é uma alegria eufórica, mas é uma alegria controlada, porque é uma alegria da alma. E, Sandra, E o- você falou uma coisa importante, muito importante, que agora me veio na cabeça. Interessante que as orquestras sempre foram muito masculinas, né? A partir dos anos 70, começou-se a ter mulheres nas orquestras. E agora você falou uma coisa engraçada, como a música tem essa sensibilidade que a gente sente feminina, os homens tocando essas músicas, talvez eles tenham trazido dentro deles já esse feminino sagrado acordando. Então, nada no mundo fica perdido. Veja você, que coisa interessante, essa ideia de que todos aqueles homens tocando todos aqueles instrumentos, o maestro dirigindo aquela orquestra, trazendo aquele feminino sagrado de dentro deles. Então, o feminino, na verdade, nunca se calou, embora toda a pressão para que isso acontecesse. Olha, você falou uma coisa muito Muito importante. legal, Tana, porque na realidade esse feminino, o feminino real, o feminino de essência, né, como fosse assim, o feminino raiz, Exato. ele não precisa falar, ele é. Nós somos a Exatamente. contraparte de Deus, então a música, ela não precisa existir. Aqui eu estou aqui representando o feminino, tanto que até hoje você vê, você também trouxe uma coisa, se a gente prestar atenção, você vê que quase nos concertos a gente quase não vê mulheres tocando piano e principalmente música do feminino. A gente Exato. vê sempre um homem, um pianista homem sentado tocando. Agora aparece algumas, mas a maioria sempre vem no masculino. Então, eu acho que até isso, acho que a inteligência divina, a transição, a evolução, ela vai fazendo o feminino chegando sem pedir licença, mas com muita sensibilidade, simplesmente modificando da alma para o corpo, não de Exato. fora para dentro, né? Assim como a gente se mira no que está acontecendo fora. Então, gente, olha, sabe, Ana, eu estou assim muito sensibilizada e muito feliz da gente estar podendo ter essa oportunidade de ouvir Ana Moza, de você estar trazendo coisas que a gente não pensa. Na É verdade. realidade, esse programa ele foi para a gente poder pensar. Esse programa você veio trazendo por conta das suas pesquisas, do seu próprio trabalho, mas mostrando que o feminino ele sempre foi muito inteligente, ele sempre foi gênio, na realidade, o gênio é feminino. A gente é meio velada, né? Tudo é É, muito velado, não é perdido, como você trouxe, né? O próprio Lavoisier diz que a gente nada se perde, tudo se transforma, né? Então, exato. essa transformação, ela veio, inclusive, no ritmo. O ritmo veio se transformando, a gente foi dando chance para um masculino pesado, forte, né? Ritmos que não são bacanas, ritmos de periferia, né? E agora a gente está resgatando isso. Então, o momento é de resgate, o momento é de trazer essas grandes mulheres, o momento é a música de qualidade, para que a gente possa transformar sem ser invasivo, ou sem ser invasivo. Sem dúvida nenhuma, Sandra. É Ana Moura, muito você tem uma importante. foto de Ana mais velha, porque ela é linda a foto primeira, né, que você colocou. Você tem alguma foto que possa mostrar ela mais velha, como é que ela se Você transformou? consegue? Vamos ver se a nossa querida Raila consegue mostrar essa foto da Maria Ana Mozart mais velha. Ela Maria é um... Ana Moza, gente. Vulgo Ana Moza, mas é Maria Ana. Aí Olha está. só. Agora você vê, né? Antes da gente tirar essa foto, Ana, você vê, ela tem uma expressão forte.
exato, Ou seja, a expressão dela pode denotar o masculino, a vontade de liberdade, a força de uma mulher. O olhar dela era muito, muito consciente, né? exato. Agora, as mãozinhas dela, tanto que ela está segurando, olha só a delicadeza. Então, mãos delicadas, uma alma forte, com uma força yang, mas com um corpo yin. Então, a gente pode ler isso na Ana Moça, sabe? E ali você vê a razão pela qual a música dela que fez sucesso. Quem fez sucesso foi ela, né? Enquanto ela Exato. foi velada, enquanto que o masculino acabou. E você vê, né, o masculino, né, se a gente lê a história mesmo, como você vem trazendo, existem inseguranças, momentos que ele se esconde, que não quer de jeito nenhum aparecer, fica preocupado, né, fica com medo de chegar, quer passar a bola para ela, mas ela se colocou realmente numa realeza, né? Tipo, chega. E ali você vê como a gente pode ir lendo a mulher dentro de uma sociedade, dentro desse crescimento humano, planetário, social e político do nosso crescimento. Nossa, Ana, muito, muito maravilhosa essa foto, muito legal, muito incrível. A gente pode analisar a Ana Moses de uma forma mais bacana, tá? Tem como a gente dar uma olhadinha nela mais nova, para a gente poder também ver se essas características Isso, elas são iguais? Olha só, ousada ela, né, Ana? exato. Ousada demais. Você vê que a delicadeza da pintura, né, a delicadeza da forma da mão, a delicadeza, Sim, então, como você mesmo bem viu, mostra essa mulher, mas o olhar firme, o olhar sempre direto, aquele olhar, eu não me escondo, eu sou o que eu sou, tanto nela jovem como nela mais velha. Muito interessante observar o olhar dessa mulher, ele é né? muito forte o olhar dela, Ana, muito forte. Eu acho que é um olhar que ele veio seguindo no DNA da evolução da cultura do feminino. Tanto se a gente passar pelo século I, trazer Mestre Jesus e Maria Madalena, você vê que eles se falavam pelo olhar. O olhar Exato. deles dizia tudo. Não precisava ficar falando. Aonde fosse que ela olhasse para ele ou ele olhasse para ela, já estava sendo colocado aquilo que eles queriam transmitir. Então, eu Exato. acho que até hoje, tanto que o olhar são o olho, né, a visão, os olhos, eles são as janelas da alma, né? Exato. Então, eu acho que isso veio muito nisso. Eu acho que até nesses ditados populares a gente consegue aprender tudo. A gente não dá foco no ditado. Vira uma coisa popular mesmo, tá? Mas eles são de uma profundidade enorme e a gente está vendo isso aqui no decorrer da cultura feminina através da música e você trazendo com muita maestria essa maestria mesmo, tá? Ele está falando de música, maestria e mestria, né? Todos dois. Essa história linda e essa força que você está colocando no Mejão é um resgate. Esse é um Exato. assunto que nosso programa aqui é um resgate, a gente entender que a mulher de hoje, essa mulher contemporânea, ela tem esse DNA. Não o DNA da música em si, porque isso é um dom, mas o É, DNA da energia, da sensibilidade, o DNA é, da força no olhar, o DNA da guerreira, o DNA da resignação com consciência. Agora, o DNA também da frustração, porque o mundo é uma polaridade e chega um momento que a gente chega, como a Ana fez. Eu quero o meu espaço, não tenho? Então deixa eu ir para a minha vida, deixa eu me colocar na minha insignificância, mas feliz, exato, porque eu não quero participar disso. A gente faz isso exa- até hoje, né? exatamente, Sandra. Ana, Olha, olha, foi muito bom falar da Mariana Mozart, foi muito impressionante tudo isso que nós trouxemos a respeito dessa família, a respeito dessa mulher, a respeito desse irmão tão maravilhoso, mas que não tinha, talvez ele se sentisse com as mãos atadas sim, nessa sociedade patriarcal completamente fechada, sim. onde ainda se ouvia muito a igreja como sendo o polo mais importante de toda a sociedade. Então, os homens que gostariam, talvez, de liberar essas mulheres, se sentissem um pouco presos pela própria sociedade. Mas não podemos esquecer que muitas mulheres sofreram também com homens tirânicos, Sim. como vamos ver mais tarde nos programas seguintes a respeito de Clara Schumann. Mas hoje nós vamos terminando por aqui, Sandra.
Que maravilha, que maravilha. Olha, Ana, muito honrada de ter você aqui com a gente, como um membro muito importante para a gente levar a palavra da sabedoria, a palavra da cultura e a consciência desse feminino sagrado para as pessoas, para as mulheres que nos ouvem, tá? Ana Cavalcante, gratidão por tudo. Gratidão, gratidão. E antes da gente fechar, eu queria que você falasse, que você colocasse aqui uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo e que vão te ouvir no próximo programa, que nós vamos fazer uma sequência dessas mulheres, uma tríade Sim. dessas Em mulheres. primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, Sandra, por essa oportunidade de falar o nome dessas mulheres que foram caladas por séculos e séculos. Hoje eu quero deixar aqui para a mulher moderna justamente essa certeza de que nós ultrapassamos, sim, um momento mais crítico a respeito da mulher calar. A voz precisa ser mantida em harmonia, para que nós possamos falar palavras sérias, para que a gente não deixe mais que ninguém nos cale. Para que não, mas para isso, para conquistar essa legitimidade, nós precisamos respeitar a voz feminina, nós precisamos aprender a nos respeitar, nós precisamos aprender a falar com o coração, para que a palavra justa seja dita na hora certa. É isso que vai sempre manter a mulher viva, a mulher que é a contraparte de Deus, tendo o seu lugar na sociedade, finalmente. Então, nós temos que nos sentir gratas por esse momento que estamos vivendo na vida, onde podemos ter um programa como esse, falando sobre mulheres. Que bom, Sandra, gratidão imensa. Gratidão, gente. Não deixa de assistir. Vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá o seu link, divulga esse trabalho, porque juntas podemos mais. E juntas podemos modificar a energia do planeta e, com certeza, chegarmos a essa liberdade e essa evolução que tanto queremos, tá? Filosofé, papo cabeça com café, universo feminino especial, mês da mulher. Gratidão.